Bom, eu poderia dizer que comecei a falar e pensar sobre o futebol, a partir do momento de Copa, né, nos jogos do Brasil, desses últimos acontecimentos de eliminação, de uma expectativa em cima de uma Copa que não foi alcançada, de um movimento de crescimento, de crescente muito forte no futebol feminino. Enfim, eu poderia dar muitas justificativas aqui do porquê o meu canal se tornará algo que eu falo sobre esse esporte. Mas a verdade é que essa história, essa conexão, ela começou muito antes de eu pensar em gravar qualquer coisa. Qualquer conteúdo, desde eu começar a trabalhar com fotografia, desde qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida. E eu vou contar pra vocês o porquê. Meu pai é o grande responsável por eu gostar de futebol. Por eu ter me tornado não por eu gostar de futebol, meu pai foi o responsável por eu torcer para o Botafogo, e a partir desse meu envolvimento com o time, eu comecei a querer entender muito mais, das 4 linhas ali, e por isso talvez eu tenha ido para uma vertente que não é análise tática, coisas nesse sentido, e sim o sentimento que esse esporte traz pra gente enquanto torcedor, que é só torcedor. O meu pai, ele jogava bola, né, então ele teve ali uma infância que passou muito ali dentro do futebol, uma adolescência e possibilidades de quase se tornar profissional, assim. Eu sei muito por baixo dessa história, assim, porque meu pai não falava muito dele enquanto jogador, de ter tentado coisas. Eu sempre soube que meu pai era um grandíssimo jogador de futebol pela boca dos outros, assim, pessoas de os irmãos dele, minha tia, amigos próximos, pais de amigos e primos meus que conviviam ali no meio, sempre falavam muito dele, assim, que ele jogando: "Ah, é porque você nunca viu o Marquinhos jogar bola", meu irmão ouvia muito isso, que meu irmão também jogou, e é tipo: "Ah, porra, tu joga pra caramba, mas, você não chega nem aos pés de seu pai", então e meu pai muito humilde, nunca foi um cara de expor os dotes dele enquanto jogador de futebol. E dentro desse contexto, dessa história, assim, de o assunto do futebol sempre ter sido muito forte no meu meio familiar, existe uma lenda, essa história realmente existe, mas é porque como eu nunca vi, e sempre é um assunto que fica tipo: "Ah, eu vou procurar pra te mostrar". Pra mim se tornou uma lenda de uma capa de jornal, não sei se é uma capa ou uma matéria dentro de um jornal, que tem a foto do meu pai em alguma década passada dele cabeceando uma bola pra fazer o gol, eu não sei se fez o gol, não sei se era só ele o movimento dele cabeceando. E eu ficava tipo assim: "Mas como que não tem? Como é que eu não vi? Como é que isso não tá, né, não tem isso físico pra eu poder ver e enfim". E aí, por isso que pra mim é uma lenda. E a minha tia Mira, que tinha essa foto guardada, e aí nessa última vez que eu fui no Rio, eu fiquei enchendo o saco dela pra ver se ela não achava, se ela não acha. E ninguém nunca mais achou, só que isso é uma coisa que estava guardada. Está guardado? Não sei. Isso aí é um mistério. Desde que eu ouvi essa história, eu tento de alguma forma encontrar essa fotografia, essa capa, essa página, mas eu nunca tive sucesso nessa busca. E isso tem bastante tempo, assim, eu não me lembro de ser uma pessoa já engajada nesse lance de documentário, de contar história. E mesmo eu não tendo nenhuma lembrança de que naquele momento eu tive o desejo de buscar sobre aquilo, mas e sim, acho que era mais um desejo emocional, afetivo de ter aquela imagem, de poder ver a figura do meu pai num ambiente que era muito folclórico, né, era só de ouvir as pessoas falar, eu nunca vi meu pai chutando uma bola, tipo, jogando bola num campo, essas coisas, isso nunca foi uma lembrança real, era sempre a partir da fala, né, histórias contadas por outras pessoas. E hoje, olhando para essa história, eu percebo que ali também já foi uma fagulha de chama para que eu me identificasse com o documentário Histórias, né. Ter registro de coisas que aconteceram e que ficaram na memória de forma palpável, né, não de palpável de ter, mas de ter aquele documento ali guardado de alguma forma, né, porque conta também uma parte da história da minha vida, de uma pessoa que é o meu pai, no caso. Toda vez que eu ouço essa história, né, que eu tento cavucar e eu tento ir atrás dessa imagem, desse jornal, eu
eu sinto muito o fato de não ter feito isso, de não ter buscado certas respostas ou histórias a partir da pessoa, né, no caso do meu pai, assim. Eu hoje penso que eu poderia ter tido muitas outras trocas com ele sobre uma vivência que, tá, muita gente pode me contar muita coisa, mas a pessoa que realmente vivenciou muitas experiências não está mais aqui para contar. Então, eu sei o que é você querer ter mais, de ouvir mais e não ter tido aquela fonte ali e não ter aproveitado, de alguma forma, esses momentos, né, ter ouvido mais histórias, mais situações, mais possibilidades, mais, sabe, coisas que só quem viveu realmente tem o poder de transmitir, né. E eu acho que o documentário ele entra na minha vida muito dentro dessa perspectiva, né, de não só ter um vídeo gravado. É uma forma de preservar aquilo que naturalmente, com o passar do tempo, ele é levado, né, as pessoas mudam, o tempo passa, as prioridades vão sendo outra, o que era talvez algo super inovador num determinado tempo, daqui a pouquíssimo tempo ela já não é mais. Mas quando você tem uma imagem daquilo ali, uma imagem ela permanece, né. Ela é imponente, ela é viva, independente do tempo, né, ela é viva. A lembrança ela é muito viva, e a lembrança em algo visível, visual, eu acho que ela é muito mais viva ainda. Toda vez que eu conversava com meu pai, qualquer assunto que fosse, o futebol sempre era uma memória presente, ele sempre chegava em algum momento. Em algum momento da história, esse período da vida dele, ele ia ser contado de alguma forma, sabe. E quando eu decido trazer esse papo para cá, é muito numa ideologia de: "Tudo bem, respeito essa história que passou, eu não vivi, eu não tenho como controlar o que já passou". Não que eu deseje controlar, não é sobre controle, mas hoje consigo estar presente em novas histórias, em novas possibilidades que estão sendo criadas e vividas. Por mim, pelo esporte que está crescendo, evoluindo, tomando novas proporções. E eu percebo muito o quanto foi importante me direcionar para o futebol feminino, porque grandes histórias estão sendo contadas, estão sendo vividas agora, eh, novos atletas, tendo possibilidades de se espelharem em profissionais do segmento e de forma profissionalizada, de forma exposta mesmo, sendo referências de forma visual, tendo registro dessas profissionais e desses movimentos que estão começando a ter o verdadeiro incentivo, que eu acho que era o que mais faltava, assim, o que sempre faltou no futebol feminino como um todo, vendo mulheres ocupando espaços que durante muitos anos foi negados e proibidos, assim, de terem mulheres ali. E hoje a gente vive uma realidade totalmente avessa a isso, e isso é maravilhoso, assim, pra gente que consome. E eu fico pensando, né, que daqui 10, 20 anos, essas histórias vão existir só na cabeça de alguém? Não, eu quero muito que essa história esteja não só na cabeça das pessoas que vivenciaram, mas que aquilo esteja sendo referenciado da maneira que deve ser, sabe? As histórias sendo contadas da maneira que elas merecem ser contadas, com as suas personagens sendo verdadeiramente creditadas, sabe. E eu não quero que essas histórias estejam num futuro perdidas como essa fotografia, essa capa, né, que eu acredito que tenha do meu pai. E como eu acredito que ainda esteja por aí, mas eu quero muito poder registrar essas novas possibilidades, essas novas histórias, esses novos acontecimentos. E eu quero registrá-las enquanto elas estão acontecendo, nesse momento, enquanto a história está sendo formada, enquanto as possibilidades estão sendo dadas a quem realmente merece. E é por isso que daqui para frente o futebol feminino vai ocupar o centro do meu conteúdo aqui. E não porque é uma novidade na minha vida, e sim porque quando eu olho para trás e eu conto tudo que eu falei aqui para vocês, eu percebi que tudo que eu amo me trouxe até aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e curtam o vídeo, compartilhe com quem você acha que os conteúdos que eu venho trazendo vai ser interessante acompanhar e até a próxima. Beijo.